Bom dia, boa tarde e boa noite para todo o planeta Terra, para todo o universo, para todos os vivos dessa Terra, para todas as espécies de vida e para a vida humana. Todos os dias, quando acordo pela manhã, acordo agradecendo ao eterno Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e de tudo que há nos céus, do ar e dos ares, de tudo que há no ar e nos ares, de todos os planetas, de todas as galáxias e de tudo que há em todos os planetas, todas as galáxias, né? De tudo que há dos espaços, de tudo que há nos espaços. Gratidão e das águas e de tudo que há nas águas. E da terra e de tudo que há na terra, de todo o universo, de tudo que há em todo o universo. De todo o planeta Terra e tudo que há em todo o planeta Terra. E de todas as espécies de vida e da vida humana, pois quando absolutamente nada existia, o nosso eterno Criador já era o princípio de todas as coisas, ou seja, já era o Criador de todos os princípios. Quando não havia nenhum princípio, já havia o princípio maior, que é o Criador de todos os princípios, né? Que é o dono de todas as coisas, né? Sem o nosso eterno, nada existiria, nem a vida, não, nem o céu e nem nada que há no céu, nem os céus e nada que há nos céus. Quando fala o céu e os céus, já está falando de todos os planetas, de todas as galáxias, já está falando da lua, do sol, do dia, da noite, das estrelas, já está falando dos anjos, já está falando da luz, das trevas, já está falando de tudo. Sem nosso eterno, nada existia, nem o céu e nem nada que há no céu, e nem os céus e nem nada que há nos céus, e nem o ar, nem os ares, nem nada que há no ar e nos ares, e nem o fôlego de vida, e nem o sopro de vida, e nem o espírito de vida, e nem uma espécie de vida, e nem a vida humana. Sem o nosso eterno Jesus, nada existia. Todos os dias, quando acordo pela manhã, eu acordo orando e agradecendo a esse Deus único, imortal e único que possui a imortalidade. Esse Deus único que pode nos imortalizar. Esse Deus único, autor da ressurreição dos vivos e dos mortos. Desse Deus único, criador de todas as espécies de vida e da vida humana. Sem o nosso eterno, não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. A esse eterno Criador, a minha gratidão pelo ar que respiro, que vem dele e é dele, pelo sopro de vida que é dele, que vem dele, pela respiração de vida que é do nosso eterno e que vem do nosso eterno, pelo fôlego de vida que é do nosso eterno e que vem do nosso eterno, pela respiração de vida que é do nosso eterno e que vem do nosso eterno, pelo espírito de vida de todas as espécies de vida que é do nosso eterno e que vem do nosso eterno, pelo fôlego de vida de todas as espécies de vida que vem do nosso eterno e que é do nosso eterno, pela respiração de vida que vem do nosso eterno e que é do nosso eterno. Então, todas as palavras são um só significado, é a vida de Jesus Cristo. Gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pelo ar que respiro, que é de ti, que vem de ti, pelo sopro de vida que sou, que vem de ti, que é de ti, pelo espírito de vida que sou, que vem de ti, que é de ti, pelo fôlego de vida que sou, que vem de ti, que é de ti, pela respiração de vida que sou, que vem de ti, que é de ti, pelo ar que respiro, que vem de ti, que é de ti, pelo fôlego de vida que vem de ti, que é de ti. Quer dizer, todas essas palavras são um só, pelo sopro de vida que vem do nosso eterno e que é do nosso eterno, né? Pelo espírito de vida que vem do nosso eterno e que é do nosso eterno. Todas essas palavras são um resumo, são um só significado. É a vida, é Jesus. Sem Jesus não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pela vida. E quando o nosso eterno esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como Pai tudo ele criou. Como Pai tudo ele criou, tudo. E depois de um certo tempo teve rebeliões nos céus, né? Então nosso Pai expulsou uma terça parte dos anjos para o ar, para as águas e para a terra. É por isso que está essa desordem no planeta Terra, né? E quando ele expulsou, ele falou assim que e os anjos fizeram festa nos céus, porque no céu já não existiria, não existe mais acusadores, mas ai da terra e das águas e dos moradores da terra. É por isso que está essa desordem no planeta, porque tem uma terça parte dos anjos que foi expulso, dos anjos caídos, né, que se tornaram anjos caídos, né, de anjos de luz e se tornaram anjos de trevas. Por isso que tem dois reinos, né? Tem o reino da luz e o reino das trevas, só que o reino das trevas terá o fim, né? Apocalipse capítulo 12, do versículo 7
ao 12 fala sobre o fim dos reinos das trevas, né? O reino das trevas tem o fim. Então, tem dois reinos, tem a luz e tem as trevas, mas as trevas não é eterna, elas serão destruídas, né? Está lá em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 12, que o diabo está furioso, querendo tragar a humanidade. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um período curto, né? E está lá em Apocalipse capítulo 12, do versículo 7 ao 12. É por isso que o diabo está pintando e bordando no planeta Terra, né? Permissão de Deus, mas não é a vontade de Deus, né? E nós temos que se apegar com Jesus para Jesus nos livrar de Satanás e dos demônios, né? E nos livrar da maldade dos vivos, pois o Satanás e os demônios usam os vivos para fazer toda espécie de mal que existe. Todo mal que existe na face da terra é Satanás e os demônios que praticam, mas Satanás e os demônios usam os vivos para praticarem, né? Eles, por si, eles não conseguem fazer nada, mas o Satanás e os demônios usam a humanidade para matar, roubar e destruir. Todo o mal que existe na face da terra são praticados pelos vivos dessa terra. Os vivos sendo ferramentas de Satanás e dos demônios, né? Então, só existe inferno porque o diabo e os demônios ainda existem, mas eles têm um tempo curto, porque quando Deus voltar, vai destruir Satanás e os demônios dos ares e da terra e das águas. Aí não vai existir mais o mal. O Criador fará novos céus e nova terra em abrir e fechar de olhos. E quando o nosso eterno Criador esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer armadilha de Satanás e dos demônios, e livra-nos, Pai, de toda maldade dos vivos dessa terra. Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, o nosso eterno Criador faça o mal bater em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Porque do nosso eterno Criador Jesus Cristo, dele é o reino, é o poder, é a honra e é a glória. Para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi, desde o princípio, e hoje e amanhã, depois de amanhã, e sempre eternamente, e sempre será. Dele é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida, né? Pois para o nosso eterno Jesus Cristo não existe derrota, só existe vitória. Pois para o nosso eterno Jesus Cristo, nada está perdido. Nem nem as bilhões de pessoas que estão nas sepulturas estão perdidas, pois Deus é o dono da vida. Deus é a ressurreição dos mortos. Deus, quando ele voltar nas nuvens, ele vai trazer existência de todas as vidas que já existiram nessa terra, de todos e todas. Do primeiro homem que ele fez com as próprias mãos dele, a todas as gerações que já existiram depois do homem que ele fez com a própria mão dele. Pois todas as pessoas se deve àquele único sopro do princípio, que Deus fez o homem, modelou o homem com as próprias mãos dele, fez aquela casa estava sem vida. Quando Deus soprou naquela casa sem vida, aquela casa se tornou uma alma vivente. Então a vida humana foi criada ali, naquele sopro de Deus. Mesmo todas as humanidades sendo frutos de relações do macho com a fêmea, do pai com a mãe, a vida foi criada lá no princípio, pelas próprias mãos de Deus. É por isso que todas as vidas é um sopro de Deus. É por isso que todas as vidas é o espírito de vida de Deus, é o sopro de Deus, é a respiração de vida de Deus, é o fogo de Deus. É porque foi criada lá no princípio, quer dizer, e tem o Criador de todas as coisas, porque quando nada existia, o nosso Eterno já era o Criador de tudo, de todos. E sem o nosso Eterno nada existiria. É por isso, cada detalhe em seus detalhes, em sua ordem, né? Cada detalhe em sua ordem. Mas a vida só existe porque o Criador dela criou, o Criador dele criou, né? Deus criou a própria vida. Quando nada existia, já existia o Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e tudo que há nos céus, do ar e dos ares e tudo que há no ar e nos ares, das águas e tudo que há nas águas, do planeta Terra e tudo que há no planeta Terra. Já existia o Criador de todas as espécies de vida e o Criador da vida humana. Então, Deus é a vida.
Deus não existe derrota para Deus. Deus é a vida. Deus é o alfa, o ômega, o derradeiro, o fim, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. E que a transformação dos vivos também não deixa de ser uma ressurreição. É por isso que fala que Jesus Cristo é o autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida,